Eu terminei de ler Frankenstein recentemente e decidi ver o filme na Netflix. Então esse vídeo é um comparativo entre as duas histórias. Porque sim, são duas histórias diferentes. Isso não é uma crítica. O livro que eu li é uma edição pé da letra e tem QR Codes com Foley, que é incrível para acompanhar a leitura. Eu super recomendo. E eu acho importante já pontuar que eu amei o livro, virou de ponta cabeça a minha perspectiva do que eu achava que era a história do Frankenstein. E eu amei o filme também. O Guillermo del Toro é o maior porta-voz de figuras esquisitonas monstruosas do cinema, então não tinha como ser diferente. E também um disclaimer rapidinho. Se você não gosta de spoiler, eu te aconselho a só pular o vídeo, segue em frente, eu juro que eu não vou ficar chateada, mas é um comparativo, então eu vou explanar muito do livro e muito do filme ao longo do vídeo. Antes de seguir, eu vou me apresentar, né? Oi, eu sou a Mari, eu sou formada em comunicação, mas eu também tenho formação em cinema e certificação em crítica de cinema e série. Você pode ver o meu currículo Barbie Profissões no link da bio. Vamos botar esse monte de diploma pra jogo? Existem inúmeros fatos importantes que são bem diferentes entre o que a Mary Shelley escreveu e o que o Guillermo del Toro escreveu. É óbvio que um filme sempre vai ter menos tempo do que um livro pra contar a mesma história. Então, a não ser que você queira fazer uma sequência, é importante que certas adaptações aconteçam na hora de adaptar. Uma das primeiras adaptações que eu notei foi que as motivações do Victor Frankenstein são diferentes. Tanto a motivação de criação quanto a motivação de destruição da criatura. No livro, o Victor começa a se interessar pela morte e pela vida através do estudo da filosofia da ciência. A motivação do Victor para fazer o experimento é pura curiosidade, um pouco de vaidade também, como no filme, mas primordialmente curiosidade sobre a relação entre vida e morte. E tem também o fato de que o seu pai não é inimigo, pelo contrário. O pai dele é um querido, um incentivador importante nos estudos do filho. No filme, por se tratar de uma história que envolve essencialmente questões entre pais e filhos e abandono paterno, a maior motivação do Victor para fazer o experimento é sobressair a morte, ser mais forte que a morte e, por consequência, ser melhor do que o seu próprio pai, que é um médico renomado, mas que foi incapaz de manter a própria esposa viva. Talvez por conta da criação do problema paterno ter sido cumprida logo nos primeiros momentos do filme, o pai do Victor também morre logo no comecinho. No livro, o pai dele é um dos últimos a ser morto pela criatura. E sobre essa proposta de o filme abordar o abandono e o maltrato paterno, tem ainda um fator relevante, que é, no filme, os maltratos que a criatura sofre começam com o próprio criador. O Victor tenta ensinar algumas coisas pra criatura, mas por se tratar de um ser recém-criado, tipo um bebê, a criatura demora a aprender tudinho que o Victor tenta ensinar. No livro, essas interações sequer acontecem. O Victor foge imediatamente após o primeiro contato com a criatura, e a criatura precisa aprender sozinha sobre água, frio, calor, primavera, frutas, animais, natureza, pessoas, sentimentos, dor, palavras, família. E o ponto alto dessas adaptações pra mim é a escolha do Del Toro em relação aos personagens. O diretor condensou alguns personagens num só, o que faz total diferença no cinema, já que quando a gente tem muitos personagens, eles exigem demais da nossa empatia. E a gente só consegue fazer esse malabarismo de apego quando a gente tem menos personagens importantes pra se importar. Só que assim, nessa condensação de personagens, alguns pontos-chave do livro foram perdidos. E mais uma vez eu repito, isso não é uma crítica, é só uma comparação, tá bom? No livro, o William é só uma criancinha. Só que isso é extremamente significativo, porque ele é a primeira vítima fatal da criatura. O que motiva o Victor a caçar a criatura é a morte do seu irmãozinho mais novo. No filme, a sua motivação ao ódio à criatura é os ciúmes que ele sente quando Elizabeth demonstra compaixão pela criação, além, claro, do desapontamento que o Victor sente pela criatura não ser ipsis literis como ele desejava. A Elizabeth do livro tem uma história bem diferente também. Ela é adotada pela família Frankenstein, criada como uma prima e prometida em casamento pro Victor. E eles são perdidamente apaixonados um pelo outro, inclusive. Só que ela nunca entra em contato com a criatura até o momento em que ela é morta pela própria criatura. Ela nem sabe da história da invenção do Victor. No filme, a paixão da Elizabeth pela criatura me remete ao clássico Bela e a Fera, em que a moça inteligente, linda e meio indefesa se apaixona não pela figura externa, feia da criatura que tá na sua frente, mas pela pureza demonstrada, pela dor no olhar, pelo coração gigante. Isso pra mim é o primeiro sinal de que o filme não é um filme de horror, mas um romance. E não, eu não tô falando romance de casal. Eu tô falando de romance no sentido literário, de abordar temas mais profundos e complexos, como, por exemplo, a questão pai e filho que eu já falei. Outra coisa que eu achei significativa é que, no filme, o Victor busca por patrocínio, mostrando parte da sua invenção. E meio que isso faz total sentido se a gente parar pra pensar, porque a família Frankenstein tá falida há anos. No livro, não existe alguém curioso e multimilionário pra patrocinar essa aventura. Pelo contrário, ninguém sequer fica sabendo do experimento
sofrimento. O Victor do livro sabe a grandiosidade da sua invenção e a estranheza que ela carrega. Nem o seu orientador da faculdade sabe das intenções dele. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe da criatura. E nos breves momentos em que o Victor cita a invenção, ele é imediatamente descredibilizado por estar louco de tão doente. A sua criatura é um segredo até o dia em que o Victor entra no navio e narra a história pro capitão. O patrocinador é tio da Elizabeth, o Heinrich Highlander, um personagem que é exclusivo do filme. Tem um fato que envolve ele que me faz torcer um pouco o nariz, que é o uso da fotografia no filme, do ato de fotografar. A história se passa no começo do século XIX, mas a fotografia começa a dar um breve ar da graça com o Joseph Niepce no meio do século. Enquanto eu editava esse vídeo, eu percebi que eu me equivoquei e fui bastante exagerada, dizendo que o Niepce mete essa fagulha no que é a fotografia no meio do século. Na verdade, é no começo do século XIX também, mas em torno de 10 anos depois do que a Mary Shelley escreve o livro. O ponto é que a câmera usada pelo Highlander no filme lembra muito um daguerreótipo. Só que o Louis Daguerre só lança essa braba no mundo em 1939, 20 anos depois do ano em que, teoricamente, se passa a história. Apesar do desencontro entre as datas, as épocas, os anos, eu achei um jeito brilhantemente sutil de mostrar que o Highlander nadava na grana mesmo. Afinal, fotografia não era uma arte acessível logo nos seus primórdios. Então, fazia sentido o Highlander ter fundos infinitos para investir nas ideias mirabolantes de vida eterna do Victor. No livro, a criatura passa muito tempo sozinha e são várias as vezes em que ele é atacado pelos humanos. Ele transita por vilas, ele conhece as estações do ano sozinho na floresta, ele sente frio, sente calor, fome, dor. De fato, se esconde e aprende muito assistindo, através de um buraquinho, a família do senhorzinho cego. A parte 2 do filme é bem fiel ao livro, até porque a gente precisa sentir empatia pela criatura. Eu até chorei enquanto eu lia a descrição da criatura sobre os seus momentos de solitude e aprendizado e sofrimento. Então, o que motiva a criatura do livro a querer uma companheira é entender que a solidão é inevitável, já que ele não é um ser humano comum e que ele não é aceito pelos seres humanos comuns. Ele quer alguém para que não se sinta sozinho no isolamento involuntário que ele sofre pela sociedade. Alguém que sinta como ele e com ele. No filme, a motivação para ter uma companheira é porque a vida eterna é inevitável e ele quer alguém que vai existir eternamente com ele. São motivações bem parecidas, mas a sina da imortalidade é falada de maneira literal no filme. No livro, não. Por incrível que pareça, no livro, o Victor até começa a fazer uma companheira, mas decide interromper o experimento novo porque ele tem medo de que sua nova criatura vire um monstro como a primeira criatura que ele fez. Afinal, esse monstrão, esse demônio que ele criou, matou seu irmãozinho criança, ameaçou sua integridade de vida e de todos a quem ele ama. Tanto no livro quanto no filme, a gente entende que o Victor é o verdadeiro monstro. Em momentos diferentes, por motivos diferentes, mas isso é deixado bastante claro. E a redenção do Victor no filme é impossível no livro. O Victor do livro morre ainda com muita raiva, ansiando a destruição da sua criatura. Ele clama por vingança e pede inclusive ao capitão que tome para si mesmo o objetivo de acabar com a criatura. No livro, é a criatura que sofre com a perda do Victor. Quando ele encontra o homem no caixão, dentro do navio, ele percebe que não tem mais motivo para existir. A sua única motivação de existência era torturar o seu criador, aquela pessoa que colocou ele no mundo, para ser torturado. É nesse momento que a criatura decide dar fim na própria vida, prometendo se enfiar numa fogueira enorme até virar pó. No filme, o problema maior mesmo é esse daddy issues. A resolução final é a quebra do padrão da família Frankenstein. A criatura ganha nome, vira filho, se torna um Frankenstein. O Victor pede perdão, a criatura aceita. O Victor insiste para que seu filho, e não mais a sua criação, viva a vida que tem para ser vivida. Como num romance, né? Em ambos, uma coisa é nítida. A criatura é pura, bondosa e feita para amor. Mas ela é corrompida pela maldade pré-existente no mundo. No livro, a gente precisa do relato da criatura para entender que ele é apenas fruto do que ele foi obrigado a viver. No filme, isso já fica bastante claro nas primeiras interações do Victor com a criatura no calabouço. O Guillermo del Toro soube mastigar e regurgitar, e eu não tô falando isso num mau sentido, ok? A história da Mary Shelley para um filme. Transformou uma das mais impressionantes histórias de terror de todos os tempos, e talvez a primeira história de ficção científica, num romance de cinema. A adaptação não é literal, mas ela tem base. Então, se você espera assistir o filme ou ler o livro, tendo grande influência um no outro e vice-versa, esquece. O filme é uma nova história, tão boa quanto. Eu ainda prefiro a história do livro, mas eu não descarto que o filme seja digno de ser assistido e reassistido, e apreciado e reapreciado. E pra encerrar, uma curiosidade. No final do
filme aparece uma referência a um quote, uma citação do Lord Byron. Você sabe por quê? A Mary Shelley e o Lord Byron se conheceram na Suíça quando ela viajou com o marido, que também era poeta, e por coincidência se hospedaram no mesmo hotel que o Lord Byron. Eles se deram bem de cara e depois de uma longa noite conversando sobre o sobrenatural, o Byron decide propor uma competição, escrever a melhor história de horror da época. E é assim que nasce o livro. Então eu achei a referência ao Lord Byron no final um charme, tá, Del Toro? É isso, até mais, um beijo!